os santos padres forçavam a interpretação das escrituras? A razão dessa pergunta é que, principalmente depois do lançamento da Catena Áurea em português, nós, graças a Deus, tivemos muito mais acesso à exegese patrística da escritura, né? Que não é só mais uma exegese, mas que tem uma certa proeminência na medida em que foi, por assim dizer, a primeira das exegeses, e dentre todas as exegeses, a mais próxima do próprio ato de concepção da escritura, e, portanto, aquela exegese com a tradição mais clara. Né? Contudo, o primeiro contato com as interpretações dos Santos Padres gera algum estranhamento, porque em não poucas passagens você tem um duplo fenômeno de certos comentários, principalmente interpretações espirituais, né? Ou alegóricas, que parece um pouco forçado demais e, por outro lado, a mesma afirmação dita com muita certeza. Né? E para um autor moderno, principalmente no período pós-crítico, né, isso pode gerar algum estranhamento. E a questão é essa: como é que os Santos Padres chegavam a fazer aqueles comentários e, mais do que isso, como é que eles chegavam a acreditar naqueles comentários? Né? Bem, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro ter um panorama. Né? Antes mesmo do cristianismo, né, dentro da cultura helênica, você teve um movimento de interpretação das obras de Homero, né, com várias escolas de interpretação, mas dentre essas escolas houve uma que afirmava que a interpretação de Homero deveria ser alegórica. Né? Em particular, ou melhor, quase exclusivamente as duas únicas obras de Homero, né, a Ilíada principalmente, mas também a Odisseia, não deveriam ser ditas em sentido literal e vistas em seu sentido literal, mas em seu sentido alegórico. E o mote dessa escola era: se os deuses homéricos de fato forem literalmente como ele está dizendo, né, eles não são deuses, mas são malfeitores. Né? E, portanto, deve haver uma outra interpretação, um outro sentido para além daquele que está dado em Homero. Né? E coisa é que essa coisa vai passar para o judaísmo. Né? O judaísmo, já circundante à época do Cristo, também vai ter uma escola de interpretação alegórica. Né? E por meio da escola judaica de interpretação alegórica das Escrituras, você vai chegar a uma escola cristã de interpretação alegórica da Bíblia. Né? Fato é que quando essa coisa cai no cristianismo, você tem não apenas o aproveitamento de uma escola, né, de uma teoria, mas você tem uma incorporação que transfigurou o que seria uma interpretação alegórica espiritual. Né? Justamente porque o cristianismo já nasce com o mote presente nos lábios do próprio Cristo de que Nosso Senhor veio realizar as escrituras judaicas. Né? E justamente este modo de realização pedia um sentido superior que ele veio revelar. Na doutrina do Cristo, você já tinha um descolamento entre o sentido aparente e o sentido real do Antigo Testamento. Né? E era isso que Nosso Senhor explicava aos discípulos de Emaús. Né? Ele ia mostrando no correr de toda a Escritura como é que de fato o Cristo deveria vir do modo como veio, morrer do modo como morreu e ressuscitar ao terceiro dia. Né? Bem, aspectos da paixão de Cristo estão muito bem dados nos profetas, né? Mas não é evidente que isso esteja também fora dos profetas e não é evidente que hajam também detalhes referentes à vinda do Cristo e principalmente à ressurreição do Cristo. Né? Isso daí parece extrapolar aquele sentido mais óbvio das profecias, né? E assim também exigir um sentido superior. A coisa é que, quando isso cai em Orígenes esclarece a doutrina dos sentidos espirituais, dizendo que a Bíblia ela tinha um sentido literal e um sentido espiritual, na medida em que ela tem autores humanos, mas também tem por autor o próprio Deus. Né? Cada um desses autores
imprime na escritura sentidos ao seu modo, né? Autores humanos no sentido literal, o autor que é Deus no sentido espiritual, transcendente, sobrenatural e, em certo sentido, divino, né? Com um nível de articulação que apenas Deus poderia dar. E, continua Orígenes, o sentido espiritual se divide em 3 subsentidos, né? Que é, primeiro, o alegórico, depois o moral, depois o anagógico. Né? Fato é que a tradição cristã vai aceitar isso aqui com o coração muito aberto, né? Você vai ter o próprio São Tomás de Aquino dividindo na Suma Teológica os sentidos assim, né? E ainda que houvessem outras propostas de divisão, né, como a de Hugo de São Vítor, é essa que vai se popularizar, né? De tal forma que você tem até aquele adágio, né? O sentido literal ensina o que aconteceu, o alegórico aquilo em que devemos crer, o moral aquilo que devemos fazer e o anagógico aquilo que devemos esperar, né? Agora não é ocasião de explicar cada um desses, mas fato é que a tradição cristã sempre julgou lugar comum e pacífico essa distinção, né? São com esses 3 sentidos, são, por assim dizer, nesses 3 gêneros literários divinos que Deus escreve, que Deus inspira os agiógrafos, né? E por que isso é importante? Porque é aquele velho dilema da doutrina da igreja. Apesar disso ter sido esclarecido em um dado momento, isso estava desde o princípio, né? Você já tem os primeiros santos padres lá do século segundo, terceiro, jogando com sentidos espirituais antes de fato saber distingui-los ou chamá-los por um nome distinto, né? E fato é que havia principalmente uma tradição de interpretação espiritual, né? Nós nunca devemos nos esquecer que a igreja primitiva tinha a disciplina do arcano. O que era a disciplina do arcano? Não era nada agnóstico, nada esotérico, mas era sim um certo conjunto de doutrinas que eram ditos apenas para aqueles que eram iniciados na religião cristã católica da época, né? Que eram iniciados na igreja da época. Fato é que grande parte dessas coisas que estavam sob a disciplina do arcano, então, hoje estão sob proclamações do magistério católico, né? Dogmas como, pelo menos minimamente ao modo de uma intuição, já haviam ali, como a Imaculada Conceição, a Assunção da Virgem Santíssima, os modos de comunicação da natureza humana e divina de Nosso Senhor, a doutrina trinitária, etc., né? E certos objetos também, as relíquias sagradas, estavam custodiados sob uma certa disciplina de sigilo. O Santo Sudário só pode ser concebido assim, né? E, inclusive, vi um vídeo recentemente do pastor Rodrigo Silva comentando que o sudário ele deve ser falso, porque como é possível que uma relíquia tão importante tenha ficado tanto tempo oculta e a igreja nunca tenha falado nada? Mas o seu pastor Rodrigo Silva esquece que, cara, assim, a igreja de então não é a igreja de agora, nem a igreja que veio a ser a igreja do século IV. Era uma igreja extremamente perseguida. E eu te pergunto, seu pastor Rodrigo Silva, se os cristãos não tinham liberdade nem para expressar publicamente conteúdos doutrinais simples da sua fé, né? Como, por exemplo, a questão eucarística, né? Que só faz sentido ter sido custodiado se é uma coisa tão forte quanto a doutrina eucarística católica. Se fosse a doutrina eucarística protestante, poderia ter sido dito muito simplesmente publicamente, porque, bem, se o corpo e o sangue de Cristo ali são apenas um símbolo, símbolo por símbolo, toda religião tem, né? Toda religião, até então, eram religiões de símbolos, né? A coisa da igreja é que ela é uma religião de sacramentos, né? Ela tem uma elevação aí. E fato é que, imagina se a igreja dissesse publicamente que ela tem
o plano que envolveu Cristo e que foi marcado com uma imagem perfeita dele, em detalhes, pelo ato da ressurreição. Sim, pelo amor de Deus, né? Você não precisa ser muito inteligente para entender que a primeira coisa que as pessoas fariam seria ir atrás dessa coisa e destruir. Né? Se os inimigos de então queriam destruir as pessoas que tinham as palavras de Cristo em sua boca, quem dirá um plano que tivesse a imagem perfeita de Cristo gravada em seu escopo, né? Pelo amor de Deus. É óbvio que isso daí não seria dito publicamente. E a coisa é que, por relatos de cartas e obras de então, a gente percebe uma coisa, que havia já uma tradição exegética muito relacionada à vida espiritual dos próprios doutores, vigente então. Né? Por exemplo, nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de segundo grau, por assim dizer, de São João, você tem claramente ali uma doutrina trinitária mística já muito bem estabelecida. E que ele diz nas cartas, não como quem explica, mas pressupondo-a. Né? E os sentidos espirituais também são assim. Quando você vê um santo padre falando de algo em um sentido espiritual, você tem que entender uma coisa. Havia uma tradição de interpretação espiritual que o circundava, o precedia, né? E que quando ele diz desta tradição em um fragmento de uma obra, ele o diz com o pressuposto dessa doutrina que não se vê. Né? Justamente porque a maioria dos santos padres não escreviam para o futuro. Né? Eles escreviam, no máximo, para as pessoas, para os contemporâneos distantes deles, né? Que, portanto, estavam imbuídos desse caldo cultural. Né? Veja, por exemplo, só para esclarecer a coisa com um exemplo. Vem dos santos padres a comparação da Virgem Maria com Eva, né, como a nova Eva. E, bem, os santos padres eles jogavam isso de modo mais ou menos fortuito, dizendo, a Virgem é a nova Eva, porque o Cristo é o novo Adão e tudo bem. Né? A coisa parece muito simples. Só que parem para pensar um minutinho nessa coisa, Maria é a nova Eva. Tentem pensar nos episódios da vida da Virgem e da vida de Eva. Bem, primeiro, qual que é o grande fato histórico na vida da Virgem? Né? A anunciação do anjo. Vem um anjo e conversa com a Virgem. E de Eva, também, o grande fato, o primeiro fato da história vivente de Eva, por assim dizer, é a conversa dela com o anjo. Aqui, Gabriel. Aqui, Satanás. Tá bom, e o que São Gabriel fala para a Virgem Maria? Ele propõe a ela que receba em seu ventre o fruto, por assim dizer, conceba como fruto de seu ventre aquele que fora prometido. Né? Então ele propõe que ela acolha em seu ventre o fruto prometido. Né? Não precisa ser muito inteligente para entender que fruto aqui é uma palavra que deve ser lida à luz de toda a simbologia hebraica, né? Do filho como fruto concebido nas entranhas da mãe. Né? E aqui também, né? O anjo propõe que Eva tome em seu ventre o fruto proibido. Né? Então você tem uma reflexividade anulante que está em jogo aí. Maria obedece, né? E Eva desobedece. Né? De tal fato que, desenrolado isso, onde é que essa coisa vai terminar? Na Virgem, quando ela toma desse fruto de suas entranhas e, egerindo-o, por assim dizer, o põe no topo de uma árvore, a árvore da cruz. E assim também Eva, que tem como culminação da proposta do anjo a tomada do fruto proibido da árvore da ciência. Então, da ciência. Não só isso, elas não o fazem sozinhas, mas o fazem em companhia daquele que
eram os seus companheiros, né? No caso de Maria, Jesus. No caso de Eva, Adão, né? E como é que essa coisa termina? Né? Essa coisa termina com, no caso de Adão, a expulsão do jardim, né? Cuja porta fica guardada por um anjo com uma espada de luz, né? E no caso de Nosso Senhor, a saída do sepulcro para o jardim do sepulcro. Saída, jardim, sepulcro. Cuja entrada também fica guardada por um anjo com aspecto luzente, né, como de um trovão. Enfim, essa coisa poderia ser muito ampliada. E eu não estou dizendo isso da boca para fora, eu já fiz o teste. Tem realmente muitos mais paralelos. Não apenas de Cristo como novo Adão, mas de Cristo como novo Noé, de Cristo como novo Abraão, novo Isaac, novo Jacó, novo José. Todas as histórias do Antigo Testamento têm uma reflexividade profunda com os atos realizados por Nosso Senhor. Fato é que, só coloco esse exemplo para ilustrar, como quando um santo padre diz que, por exemplo, comentário clássico, né? O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria e por isso uma é tipo e antítipo da outra, né? É à luz de todo este contexto que essa coisa deve ser lida. Vai dizer, por que o Santo Padre não esclareceu isso? Justamente porque, primeiro que escrever coisas na época era diferente de escrever coisas hoje, né? Pela ausência de uma coisa, de duas coisas, né? Mais proximamente de meios digitais de divulgação dessa coisa, mas mesmo de meios mecânicos, físicos de divulgação, porque isso precede o computador e precede a própria imprensa, né? Na época, livro era divulgado por copista, né? Então, assim, o Santo Padre não podia ter esperança de que um livro muito extenso fosse divulgado, né? E havia, por causa disso, se desenvolvido uma retórica da, da economia de palavras, por assim dizer, né? E nem precisava, porque, de novo, se o olhar dele era voltado para no máximo quem estava distante, mas ainda era contemporâneo dele, e não tanto para um futuro tão distante, né? Ele podia sim pressupor este caldo cultural, dizendo, não, as pessoas vão ler a coisa sob esta ótica, né? E assim também, isso daqui referente ao sentido alegórico, né? Que é, por assim dizer, a porta de entrada dos outros dois, do sentido moral e do sentido anagógico. E aqui também, né, quando o Santo Padre faz uma interpretação moral, né, ele está pressupondo, para além de toda essa grade de ligações no Antigo Testamento, também uma certa experiência espiritual daqueles que estão lendo, né? Como quando um Santo Padre pega uma história do Antigo Testamento, né? Por exemplo, sei lá, os ritos de paramentação do sumo sacerdote, e começa a tirar sentidos espirituais de virtudes que deveriam ser anexas ao homem perfeito, né? Simbolizados por cada peça da roupa. Existe sim aí primeiro um nível de interpretação alegórica já estabelecido daquele trecho específico, né? Por exemplo, o contexto básico disso é a associação da lei concedida no Sinai com o Sermão da Montanha de Nosso Senhor, que foi feito para ser justamente o novo Sinai, né? Que também, por sua vez, para parecer coerente, demanda todo um corpo de alegorias harmoniosamente compostas e que as tornam razoáveis, né? E que aí sim, bem, no Sinai de fato o que estava em jogo eram ritos mais materiais, só que no Sermão da Montanha ali sim havia uma ética mais espiritual, mas até que ponto talvez não estivesse sendo significado já essa dimensão espiritual no Antigo Testamento por meio de um sentido espiritual moral, né? Ou moral espiritual. O sentido moral aqui não é o sentido moral no qual, segundo o qual a gente tira lições morais de histórias, né? Mas é um moral que pressupõe, por assim dizer, a ascética e a mística,
né? E justamente por isso não pode ser escrito por um homem, principalmente por homens do Antigo Testamento, né? Mas demanda ser escrito pelo próprio Deus, né? E o anagógico nem se diz, né? Anagógico, tipo assim, aqui fica até meio óbvio, né? Que aí você pressupõe não apenas o sentido alegórico, sua rede de conexões, não apenas o sentido moral com a santidade dos próprios sujeitos que estão lendo, mas também até um certo nível de revelação, né? E esse sim é um sentido que realmente não foi escrito para ser compreendido por leitores comuns, né? Nem mesmo por bons cristãos, né? Mas é realmente um certo sentido dos santos, né? E porque existe uma sese, né? Que passando do sentido literal vão para o alegórico, que dá acesso ao moral e atinge o anagógico, né? Aqui você aprende a ler a escritura e a se submeter ao sentido dela. Aqui você amplia esse sentido que você compreendeu para além do texto, deixa de tocar apenas em sinais e toca em coisas, né? Segundo aquilo do próprio São Tomás, né? O sentido espiritual surge porque o homem escreve com palavras, mas Deus escreve com palavras e coisas. Quando a coisa para de ser só palavra e passa a ser coisa, você entrou no alegórico, né? A partir daí você tem uma iluminação, não apenas da mensagem de então, né? Mas mesmo da situação atual, principalmente da vida espiritual daquele que lê, e assim você tem acesso ao sentido moral, e vivenciando esse sentido moral, você atinge aquela santidade que culmina na sabedoria, que ilumina os olhos do sujeito, né? Com a prudência, a ciência, o intelecto, mas principalmente com a sabedoria, né? E quando o homem, com a sabedoria, né, que é o dom do Espírito Santo relativo à caridade, que é a maior de todas as virtudes, olha para a Escritura, que ele encontra o sentido anagógico, né? E, bem, quando os santos padres escreviam, sendo eles não apenas padres, mas santos, né, todo esse jogo que eles tinham em mente, né? Então, assim, fecho dizendo, né? Ler os santos padres não é apenas um exercício de instrução, mas também de ascese, né? Você precisa lê-los e relê-los várias vezes até entender de fato o que eles estão querendo dizer, né? De início, qual que é a esperança que a gente pode ter? A melhor coisa que a gente pode ter de início é sentir que tem algo a mais ali, né? É como quando a gente encontra certas pessoas, né, que têm uma vida interior tão profunda que você está vendo ele ali, né? Você sabe que você não o entende, mas você pressente que existe algo, né? Este pressentimento é o que nós devemos de início buscar, né? E sentindo esse pressentimento, apalpando, guiado por ele que nós vamos atingindo dimensões cada vez mais profundas, né? Justamente porque os santos padres, na medida em que estavam muito próximos da tradição apostólica e, portanto, muito próximos do sentido mais íntimo da Escritura, tinham traduzidas nas suas próprias palavras certos subsentidos, né? Eles não eram inspirados no mesmo sentido em que os autores da Escritura, mas eles participavam de uma inspiração parecida, né? Ou pelo menos analógica, né? Com uma certa semelhança, né? As palavras deles também tinham que ser digeridas e entendidas aos poucos, né? E porque a igreja como um todo faz esse movimento, né? Assim como você teve uma saída da disciplina do arcano, que foi se convertendo nas proclamações magisteriais, né? Uma mescla de inicialmente tradição e escritura que vai sendo desfiada pelo magistério e sendo assumidas em si, né? De tal forma que você tem aquele movimento que o Cristo próprio exorta a igreja, né? Que aquilo que há de oculto e de escondido venha a ser revelado, né? E tendo consciência de que essa economia é comum na igreja, os santos padres também participam disso, né? Ao mesmo tempo em que eles revelam e explicam certos sentidos da escritura, eles não conseguem deixar de participar de seu mistério, né? E de serem eles próprios também um pouquinho
retendo ainda algo daquela obscuridade que eles se propunham a esclarecer, né? E na medida em que a história da igreja vai avançando, principalmente com os movimentos críticos, né, você tem um movimento contrário, né, de um certo afastamento desse depósito oculto, né, e uma ênfase cada vez maior em palavras claras, né? E, enfim, existe uma contra-ênfase aí, né? Mas bem, creio que com isso fica bem esclarecida essa questão, e para esse vídeo é só.